Nosso querido Nicolas Ferreira acabou de subir um vídeo aqui. Vou abrir aqui com vocês, tá? Yeah. Saudações cristocêntricas, meu nome é Caleb Vargas, você está no Crentinho Básico, esse canal de crentes que não surpreende ninguém com sua teologia, mas a gente fala de todos os assuntos que fazem sentido com a vida do cristão, que são basicamente qualquer assunto terreno, porque enquanto nós estamos aqui neste mundo, enquanto nós não formos glorificados e nós não formos viver com Cristo na Nova Jerusalém, nós estaremos à mercê dos governos dessa terra, tá? Então, deixa eu voltar. Ó, Nicolas Ferreira, esse queridão da direita conservadora brasileira, cristão, ele subiu esse vídeo, deve fazer 1h30 mais ou menos, e eu não quis assistir sem vocês. Eu quero assistir porque eu já queria gravar um vídeo a respeito de política e sobre a questão dos governantes, tá? E eu quero assistir o vídeo, eu vou usar, se for conveniente, o texto, e vai ser benção, tá bom? Vamos lá, é um vídeo de 6 minutos. Bora! Oi, sou eu de novo. Ah, sou eu de novo pedindo like. Curte esse vídeo, porque a gente tá quase indo a 2.000 inscritos. Hoje eu acho que a gente bate. Então, curte esse vídeo e se inscreve para ajudar a gente a promover boa teologia e bom conteúdo cristão com ar descontraído, de qualidade, com simplicidade para todo mundo, tá bom? Então, agora sim, depois que você curtir, comentar esse vídeo e se inscrever, a gente vai dar play. Foi? Foi então. O que estava ruim ficou ainda pior. Nos últimos dias veio à tona um dos maiores escândalos envolvendo aposentados e pensionistas do INSS. O rombo, segundo levantamentos, ultrapassa a casa de 6 bilhões de reais. 4 milhões de idosos roubados e a maioria das vítimas do Norte e Nordeste. Mas isso todo mundo já sabe. O que eles não te contaram é que o escândalo atual era de 6 bilhões. Hoje, com um novo relatório da CGU, mostrou que só em 2023, 35 mil reclamaram de fraude e o valor movimentado, 90 bilhões. Caraca! 90 bilhões! A especulação estava em torno de 6 bilhões. 90 bilhões foi a fraude. Meu Deus, eu acho que isso é maior que o mensalão, não é? Eu acho que isso aí é maior do que a do Lava Jato, não é? Bilhões. Nós estamos diante do maior escândalo de corrupção da história do nosso país. É isso que eu falei, acho que é o maior escândalo de corrupção. E o golpe era o seguinte: aposentados eram filiados sem consentimento, tinham valores descontados direto do contra-cheque, ou faziam empréstimos que eles nunca pediram. E daí, quando reclamavam, nada acontecia. Cara do céu, a avó da esposa do meu tio passou por isso. Ela passou por isso. Começou, a minha esposa, ô amor, a avó da Carol, ela recebia quase 2 mil reais de aposentadoria e começou a diminuir, ela tava recebendo acho que 400 e poucos reais por mês de aposentadoria e não sabia do que era. Eram empréstimos que ninguém sabia de onde estava sendo tirado, empréstimos que fizeram no nome dela e estava sendo descontado. E não era golpista, era o Estado, o governo que estava fazendo. O governo que estava tirando empréstimo no nome dela. Estamos falando do desvio de valores bilionários de pessoas doentes e idosas. Dinheiro que deveria estar no bolso de quem trabalhou a vida inteira e hoje depende da aposentadoria para viver. E é claro, vão espalhar a narrativa de que tudo começou no governo anterior. E já percebeu que no governo passado tudo era culpa só do presidente. E nesse governo nada é culpa do presidente? Mas olha só que interessante. As investigações mostraram que os descontos irregulares já vinham sendo praticados há anos, o que levou o governo Bolsonaro, em 2019, a apresentar a medida provisória 871, justamente para combater esse tipo de fraude em descontos. Ele obrigava os sindicatos e associações a comprovarem, a cada 2 anos, que o aposentado realmente estava autorizando aquele desconto. Adivinha quem ficou contra? Acertou, a esquerda. Aí complica. Tu que é de esquerda, como é que tu defende isso? Porque o Nicolas Ferreira é uma figura pública, ele não ia trazer esse dado aqui se não fosse verdade, né? Até porque é só tu ir lá nos dados da Câmara, do Senado, e tu conseguiria confirmar quem é que votou a favor ou contra qualquer projeto. Se realmente a esquerda ficou contrária a uma medida antifraude, aí complica para vocês. Como não bastasse, em 2022, com votos da esquerda, eles derrubaram essa lei.
E o que será que aconteceu nos próximos anos? Bingo! Foi exatamente depois de derrubar esse mecanismo de proteção contra as fraudes que houve esse aumento absurdo de descontos indevidos. Ou no português claro, aumento absurdo de roubo contra idosos. Desenhando porque eu sei que tem gente que só entende assim. 2019, Bolsonaro faz lei para proteger esses idosos de fraudes. Ó, esse gráfico aqui, ó, 2016, 2019, então teve uma queda de 2019 para frente. 2022, esquerda derruba essa lei no Congresso. 2023 e 2024, explosão de fraudes. E ainda tem gente surpresa com isso. Não foi o Alckmin que disse o ladrão quer voltar à cena do crime. E de fato voltou. Desde o início do governo Lula, representante do... O vice-presidente falou sobre o presidente o seguinte, abre aspas, o ladrão quer voltar à cena do crime, fecha aspas. E tem gente defendendo o presidente. Os ministérios da Previdência participaram de pelo menos 15 reuniões com entidades que hoje estão sendo investigadas. Inclusive, o próprio ministro, Carlos Lupe, e o ex-presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, estiveram em 8 dessas reuniões. A entidade que mais participou dos encontros com os ministros foi a CONTAG, justamente a organização que mais roubou o dinheiro dos aposentados. E o escândalo é ainda mais grave. O relatório de auditoria da CGU revelou que, em muitos casos, as autorizações para descontos foram feitas em nome de pessoas que sequer tinham condições de manifestar a sua vontade. Foram encontradas situações absurdas. Pessoas com deficiência grave, impossibilitadas de assinar qualquer documento. Indígenas que vivem em aldeias remotas e não sabem ler ou escrever. Meu Deus do céu. E até aposentados que nem moram no Brasil. Roubar alguém. Tá, então no caso os ministros estavam tendo reuniões frequentes com o órgão regulador que estava roubando. Entendi. Já é terrível. Mas roubar pessoas nessa situação é ter a certeza de que nada vai acontecer com você. Não é à toa que o relatório do próprio INSS mostra que o governo tinha ciência e sabia como barrar os descontos desde 2023. O Tribunal de Contas da União também sabia da denúncia desde 2023. Desde essa época, poderia ter ajudado as pessoas que foram vítimas, mas o julgamento ficou parado por mais de 1 ano, por um ministro do TCU indicado por Lula. E o sindicato investigado era do irmão do Lula. Meu Deus, ó, eu vou aproveitar esse frame aqui em que tá o Lula, o nome e a foto dele, e o Nicolas Ferreira, tá? Eu quero falar o tema desse vídeo. Você vai ver aqui na thumb e tudo mais, mas para que caso você não entenda, tá? Na Bíblia diz que a gente deve orar pelos líderes, nós devemos orar pelas lideranças constituídas, tá? E muita gente entende mal. Então, no final desse vídeo eu quero explicar isso. O que você deve orar? Você deve orar abençoando a vida dessa galera? Você deve orar, você deve ficar submisso? Como é que deve ser essa questão do cristão com as lideranças? A gente deve fazer rebelião, deve fazer motim, deve calar a boca, deve ser capacho. A gente tem que orar para Deus abençoar, para Deus fazer o Lula ficar presidente para sempre, para Deus depor. O que a gente tem que orar? Eu vou explicar isso no final do vídeo, fica aí. E o filho do Lewandowski, ministro do Lula, advoga para outra entidade acusada de fraude no INSS. É o país das coincidências. Ou seja, reuniram com entidades investigadas, foram avisados, confessaram que sabia e ignoraram. Fingiram que não viram. Agora, com a pressão do escândalo, o governo Lula trocou o ministro e só. Nenhuma consequência para ele. Engraçado, né? Se o pobre erra o CEP no cadastro, é fraude. Mas se o sistema desvia bilhões, é só trocar o responsável. O mesmo responsável que em 2011 também foi trocado pela Dilma por corrupção no seu ministério. Essa frase dele foi maravilhosa, tá? Se o aposentado erra o CEP no cadastro, é fraude. Teve gente que errou o CEP e foi acusado de fraude. Essa galera aqui fez isso e tá tudo bem, não tem problema. Isso mesmo. Lula escolheu Carlos Lupe, um cara com história de inocente, de corrupção para cuidar do dinheiro de idosos e doentes. E depois de 14 anos ele volta e cai de novo da mesma forma. Tudo isso está acontecendo e sabe qual é a solução do governo? O INSS usará o dinheiro do povo e devolverá o dinheiro aos aposentados e pensionistas. Traduzindo, as vítimas vão ressarcir o prejuízo das vítimas. E os criminosos, Nicolas, seguirão livres, sem punições. Que bela democracia. Eles roubam e quando a gente descobre, eles mandam a conta pro povo brasileiro pagar. Assim fica fácil roubar. É o crime perfeito. É mais ou menos assim, ó. Um ladrão vem,
e ele quebra o teu vidro para invadir a tua casa. E daí quando ele entra na tua casa, ele se corta. Daí ele rouba a tua geladeira, mas ele tá cortado. Daí na saída, ele liga pro SAMU, ele vai pro hospital, e daí o governo vem na tua casa e pede para tu pagar a medicação e tratamento médico do ladrão, porque ele se cortou na tua casa. Mais ou menos isso. Feito. Tá, Nicolas, mas o que vocês estão fazendo contra isso? Eu e a oposição apresentamos um projeto de lei para proibir definitivamente esse tipo de desconto automático no INSS. E mais, preciso da sua ajuda para poder pedir para instalar a CPI dos roubos dos aposentados. E será lá nessa comissão que vamos investigar mais a fundo e poder colocar na cadeia quem foi responsável por isso. E aí? Pois é, né? Não é justo descontar automaticamente qualquer valor da conta do aposentado, porque boa parte do aposentado não sabe nem trocar o papel de parede do celular, que dirá usar um aplicativo de banco. Eu tenho dificuldade para entender alguns aplicativos de banco, tá? Fica aqui minha crítica, principalmente aos bancos que são bancos mesmo, instituições financeiras que não são online, tipo Nubank, eu acho muito tranquilo de usar. Mas quando tu vai para um Itaú da vida, um Santander, cara, Banco do Brasil, é horrível de usar o aplicativo, de se localizar na plataforma deles. Que dirá um idoso entender o que está acontecendo, recorrer, ligar. Olha, é complicado. Eu acho, é doentio, é banditismo. Banditismo, literalmente, a gente está vendo aqui, né? Que é banditismo fazer isso. E sim, fazer com que eles devolvam esse dinheiro, não que você pague essa conta. Vá até a rede social do Hugo Mota e Davi Alcolumbre e peça para que essa comissão seja instalada. E por fim, vá urgente ao seu banco ou veja o extrato na sua conta pelo celular e veja se há algum desconto indevido. Só assim, você saberá que está sendo roubado ou não e peça o cancelamento imediato desse roubo. E sim, o tempo passa rápido. Eu sei que muitos não pensam no futuro, mas um dia ele chegará. E que nesse dia tenhamos feito algo para chegar aqui diferente do que estamos vivendo agora. Ninguém aguenta mais num país que só desanima a gente a cada notícia. Mas para chegar aqui diferente, a gente precisa fazer algo diferente agora. Porque o partido que prometeu cuidar do povo, um presidente que se colocou como o pai dos pobres, acabou explorando quem eles mais juraram defender. Mas eles só chegaram lá porque muitos acreditaram neles. E até quando? Porque quando chegar aqui, talvez seja tarde demais para mudar o Brasil. Muito bom. Ele virou Barney no final, parece o Barney Rubble, lembra? Muito bom. Nicolas Ferreira sempre faz belíssimas produções. Deixa eu curtir aqui. Não sou inscrito, vou me inscrever. Cara, que loucura, que país, né? Que país terrível. Gente, quero fazer uma leitura aqui sobre esse texto que eu prometi para vocês. Prometi falar sobre o texto de 1 Timóteo 2. Diz o seguinte: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, tá? Então o texto está falando de todos os homens, não está falando só sobre lideranças. Pelos reis e por todos que exercem autoridade, tá? Então o Lula tá nesse rolê. O Bolsonaro também, tá, irmão petista? O Bolsonaro também. O Nicolas também, tem que orar pelo Nicolas, tá? Mas já vou te explicar pelo que tem que orar. Para que tenham uma vida tranquila e pacífica, ou seja, para que ninguém vá da casa deles e mate. Então, tem que entender, a gente não pode orar para que a tragédia caia sobre a vida de alguém. É muito fácil de entender isso aqui. Não é Deus frutifica e prospera a vida do Lula, que ele seja muito mais rico do que é, que ele tenha muita fertilidade, que ele e a Janja tenham bilhões de filhos, não. Que eles tenham uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. E aqui que está o ponto. O que é piedade? Sabe o que é piedade? A piedade é devoção a Deus. Então a nossa oração pela nossa liderança. Cara, eu tenho que orar pelo Lula? Tem. O que eu tenho que orar? Eu tenho que orar para que ninguém mate ele. Eu tenho que orar para que ele tenha uma vida tranquila, para que ninguém pratique violência contra ele, contra a família dele. E eu tenho que orar para que ele tenha uma vida pacífica, para que ele seja devoto a Cristo, para que ele se arrependa dos pecados dele, para que ele deixe de ser corrupto, para que ele deixe de ser ladrão, para que ele deixe de ser mentiroso, para que ele deixe de ser salafrário e para que ele viva com dignidade diante de Deus e dos homens. Tá? Daí por que a gente ora isso? Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador.
Agora aqui, olha só, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Então, meu querido, não é, a gente não pode fazer passeata na Avenida Paulista contra o Lula porque a Bíblia manda a gente abençoar o presidente. Mentira, negativo. A gente tem que orar para que ele se converta e para que ninguém pratique violência contra ele, para que ele viva uma vida piedosa. A gente tem que orar para que ele se arrependa dos seus pecados e vire um cristão decente. Por quê? Porque se ele virar um cristão decente, ele vai parar de roubar o nosso país, vai parar de roubar dinheiro de velhinho. Entendeu? Então essa é a nossa oração. Por quê? Porque Deus quer que ele seja salvo. Você tem que querer que o Lula seja salvo. Vamos orar para que o presidente Lula seja presidente por mais 20 anos. Não, animal. Tem que orar para que o Lula se arrependa do pecado dele, aceite Jesus como o único suficiente Salvador, seja batizado em nome do Senhor Jesus, conforme Mateus 28:19 ordena, e que ele viva uma vida piedosa, e que ele deixe de ser ladrão e sem vergonha, que ele vá ser salvo, que ele vá para o céu. Tá? Mediante a mesma graça que te salvou e que me salvou. Essa tem que ser a tua oração. Não é tu ser capacho de político, não. Tá? Não é... Mas também tem aquele ponto, né? A gente não pode fazer rebelião. Invadir palácio lá e quebrar tudo também não é bíblico. Tanto que Paulo ele até fala sobre os escravos. Cara, não faz rebelião, não mata teus... Não seja um servo ruim. Já que tu é escravo, seja um bom escravo. Já que tu é servo, seja um bom servo. Já que tu é um subordinado, seja um bom subordinado. Vamos fazer as coisas decentemente, como se fizéssemos para Deus. A gente tem que fazer as coisas dentro das devidas linhas da Constituição. Vamos fazer as coisas pelo meio legal. E orar para que o Alexandre de Moraes pare de ser sem vergonha, pare de ser ditador e se converta a Cristo e tenha sua alma salva. Orar para que o pessoal da STF se converta a Cristo e sejam salvos em Cristo. Não continuem caminhando para o inferno, que nem estão caminhando agora. Orar para que o Lula e a Janja parem de roubar dinheiro de velhinho, dinheiro de pobre, e sejam salvos e não continuem indo para o inferno, que não estão indo agora. Entendeu? Que a corrupção pare de acontecer. É isso que a gente tem que orar, para que eles se convertam e sejam salvos, porque isso agrada a Deus. Não é fazer, não pode fazer passeata porque a gente tem que se submeter à liderança constituída. Brother, vai ler a Bíblia, mano. Vai ler a Bíblia. Orar para que tenham vida tranquila, pacífica, com piedade, que é devoção a Deus, santidade e dignidade. É isso, tá? Porque é agradável a Deus. Porque ele quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. É isso. Tu tem que orar para que alguém evangelize o Lula, para que ele se arrependa dos seus pecados, para que ele creia em Jesus, para que ele seja batizado, para que ele viva uma vida de piedade, de dignidade, pacífica e tranquila. Que ele seja um crente. Porque se ele for crente, ele vai parar de roubar velhinho. Entendeu? Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que seja bênção, espero que você vote certo, tá? E é isso. Vamos orar pelas nossas lideranças para que todos se arrependam dos seus pecados, orar pelo Nicolas para que ninguém faça nenhuma atrocidade contra ele, para que ninguém pratique violência contra ele, e também orar para que ninguém faça violência contra os ministros da STF, para que ninguém faça violência contra o presidente, que eles se arrependam dos seus pecados. Por quê? Porque se não se arrependerem, eu vou ir para o inferno. E essa é a maior violência que alguém pode provar. A violência de Deus contra o homem, tá? Então, vamos orar certo, tá? E vamos parar de falar bobagem. Tá bom? Vamos parar de falar bobagem. Parar de ser capaz de político vagabundo, tá bom? Vamos parar de usar a Bíblia para manobrar político vagabundo. Fechou? Então, Deus abençoe a tua vida. Não se esqueça de curtir, comentar esse vídeo, de se inscrever no canal, de compartilhar esse vídeo. Não se esqueça de ler a Bíblia e fazer oração se você quiser crescer. Tá bom? Forte abraço, tchau, fui! Yeah. Yeah.